A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadar e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar as 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo de um número de 1 a 70, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho você faz parte, o número de 1 a 70. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. E saiba o que estamos oferecendo: 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e que você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das das 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos vocês. E logo após o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, um número de 1 a 70. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento, proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. E o primeiro livro de hoje é o livro de Atos com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 12. Atos, capítulo 12 é o nosso primeiro livro de hoje, que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Atos, capítulo 12. Herodes persegue a igreja. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo prendido, trancou na prisão, entregando aos 4 grupos de 4 soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos ao próximo livro. E o livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao livro de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. É o nosso segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. Gálatas, capítulo 5, que contém 26 versículos. A vida pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, cercas das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do Senhor Deus. Vamos ao sorteio da oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração 1. Lembrando que todas as nossas orações são numeradas. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados. Nessa live da tua igreja virtual, saiam todos esses espíritos malignos agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu falarei os rebanhos de número ímpar primeiro. Logo após eu falarei o Pai. Escolha também o seu número de rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número, o número de rebanho, de 1 a 70, que através desse número você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. E os rebanhos, primeiros rebanhos de hoje, são os rebanhos ímpares de número 15, 55 e os pares de 16 e 56. Rebanhos santo de número ímpar de 15, 55, 16 e 56.
E vamos o livro para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 36. Do livro de Jó. Que contém 33 versículos. Continuou Eliú: espera um pouco mais, eu te mostrarei que ainda há argumentos a favor do Senhor Deus. De longe trago o meu conhecimento ao meu Criador. Atribuirei a justiça, na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está alguém cujo conhecimento é perfeito. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27. O livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 3. Daniel, capítulo 3, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número, o número de 1 a 70. O capítulo 3 do livro de Daniel contém 30 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, assim trazendo a existência de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Daniel capítulo 3, a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. E o livro é o livro de Colossenses, com 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 4.
Colossenses capítulo 4 para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Vamos ao capítulo 4 do livro de Colossenses, que contém 18 versículos. Exortação e a oração e a sabedoria. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. Glórias ao Senhor Deus. Há poder no sangue do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor, nesse dia. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. E o livro é o livro de Obadias, com um capítulo. Obadias, com um capítulo para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Capítulo 1 do livro de Obadias contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama, a casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles e os consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú. O Senhor o disse. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os das planícies dos filisteus possuirão também os campos de Efraim e Samaria. E Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel que estão em Canaã possuirão até Sarepta. Os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do Neguebe. Subirão os salvadores ao monte de Sião para julgarem as montanhas de Esaú, e o reino será do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Lamentações, com 5 capítulos. Lamentações, com 5 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Lamentações. Capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, para o rebanho santo de número 1. 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. O capítulo 5 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu, considera e olha para a nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e à Síria para nos fartarem de pão. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. E o livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 3. Tiago, capítulo 3.
para os rebanhos santos de número 23, 47, 24 e 48. O capítulo 3 do livro de Tiago contém 18 versículos. 2 tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, entende vosso coração amargo inveja e sentimento faccioso, não vos glories nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. O rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. E o livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Amós, vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 8. Amós, capítulo 8, para o rebanho santo de número 11, 59, 2 e 60. 11, 59, 2 e 60. O capítulo 8 do livro de Amós contém 14 versículos. Um cesto de frutos maduros. O Senhor Deus assim me fez ver um cesto de frutos do verão. E perguntou: o que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo, Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Os cânticos do templo, porém, serão uivos naquele dia, diz o Senhor Deus. Os cadáveres se multiplicarão em todos os lugares e serão lançados fora. Silêncio! Ouvi isto, vós que pisais o necessitado e destruís os pobres da terra. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro. Para a meditação desses rebanhos, o livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos. Primeira João, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo 5. 1 João, capítulo 5, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Para a meditação do rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 1 João, capítulo 5. Lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 1 João, capítulo 5, contém 21 versículos. A fé no Filho do Senhor Deus. Todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Cristo é nascido do Senhor Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Senhor Deus, se amamos ao Senhor Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor do Senhor Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pois todo o que é nascido do Senhor Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. E o livro é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias.
capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Capítulo 4 do livro de Miqueias contém 13 versículos. O monte do Senhor. Nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Senhor Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemo-nos nas suas veredas de Sião. Sairá além. E a palavra do Senhor de Jerusalém, ele julgará entre muitos os povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Cada um, porém, se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro. O livro é o livro de 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Primeira Tessalonicenses, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 21, 59, 22. 21, 59, 22 e 50. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, contém 10 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz vos sejam dadas, ação de graças pelos Tessalonicenses. Sempre damos graças ao Senhor Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho, do vosso amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo, diante do nosso Senhor Deus e Pai. Reconhecendo, irmãos amados do Senhor Deus, a vossa eleição. Glórias ao Senhor Deus. Glórias e aleluia. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 1. Tito, capítulo 1, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Tito, capítulo 1, que contém 16 versículos. Paulo, servo do Senhor Deus, apóstolo do Senhor Jesus o Cristo, segundo a fé dos eleitos do Senhor Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, e na esperança da vida eterna, a qual o Senhor Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos próprios manifestou a tua palavra pela pregação que me foi confiada. Segundo o mandamento do Senhor Deus nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum. Graça e paz da parte do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus, nosso Salvador. Rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68.
O livro é o livro de Romanos, com 16 capítulos. Romanos, vamos ao capítulo do livro de Romanos. Romanos, capítulo 5, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Romanos, capítulo 5, contém 21 versículos. Adão e Cristo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é acreditado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça do Senhor Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, o Senhor Jesus o Cristo, que abundou para muitos. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. O livro é de 1 Timóteo, com 6 capítulos. 1 Timóteo, com 6 capítulos. Primeira Timóteo, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. O capítulo 5 do livro de 1 Timóteo contém 25 versículos acerca dos idosos e das viúvas. Não repreendas asperamente um idoso, mas admoesta-o como se ele fosse seu pai. Aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, como toda a pureza. Honra viúvas que verdadeiramente são viúvas. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com suas próprias famílias e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante do Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 35 e 36. 35 e 36. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de 2 João, com um capítulo. 2 João, com um capítulo. Para o rebanho santo de número 35 e 36. Capítulo 1 do livro de 2 João contém 13 versículos. O presbítero é a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. O livro é o livro de Levítico, com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico.
capítulo 26. Levítico, capítulo 26, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos que serão sorteados para dar total liberdade para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de cada um de vocês. Levítico, capítulo 26, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. E o capítulo 26 do livro de Levítico contém 46 versículos. Recompensa pela obediência. Não farei para vós ídolos, nem para vós levantarei imagem de escultura, nem estátua. Não poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, guardarei os meus sábados e reverenciarei o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas e a seu tempo, e a terra dará o seu produto e as árvores do campo o seu fruto. Glórias ao Senhor Deus, a poder no nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Glórias e aleluia. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Sofonias, que contém 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Sofonias, capítulo 3, que contém 20 versículos. A futura Jerusalém. Ai da rebelde manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões que rungem no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violências à lei. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Vamos. O livro é o livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. 2 Crônicas. Com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas. Capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Contém 2 Crônica, capítulo 20, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. O capítulo 20 do livro de 2 Crônicas contém 37 versículos. Josafá vence os seus inimigos. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. Glórias ao Senhor Deus. E os últimos títulos de rebanho de hoje.
Os últimos rebanhos de sorteio de hoje é o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo de Lucas. O sorteio do capítulo de Lucas. Capítulo 7. Lucas, capítulo 7, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. O capítulo 7 do livro de Lucas contém 50 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais para o Espírito Santo Senhor Deus, para a sua presença aonde você estiver. João envia 2 discípulos ao Senhor Jesus. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou ao Senhor Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram ao Senhor Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, o Senhor Jesus curou a muitos de enfermidades, males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Vou sortear a oração para os 2 últimos livros de hoje, para a meditação de todos vocês e de todos os 70 rebanhos santos que eu acabei de sortear. Mas antes de eu fazer a oração, eu irei sortear uma das nossas mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos o sorteio da primeira denúncia de hoje. Denúncia de número 28. Vamos ver o que nos diz a denúncia 28. Muita atenção, mostre para nós das 12 igrejas virtuais na Bíblia Sagrada Católica que o Senhor Jesus não teve irmãos de sangue, filho de sua mãe, a Santa Maria, e receba um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Eu vou sortear mais uma de nossas ofertas, de nossas denúncias, que a denúncia de número 3. Em nossa terceira denúncia, estamos afirmando que quem tem 2 atividades que não se podem fazer um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus. Como está escrito em nossa terceira denúncia, estamos afirmando que tem 12 atividades que não se pode fazer um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, 21 a 26. Afirmamos que você não vai a um culto para assistir, receber, pedir, ser curado, ser liberto, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entretenimento, piadas com palavra do Senhor Deus, cuidar de ser blasfêmia, para ter alegria, orar ou fazer oração. E se você provar na Bíblia Sagrada que essas 12 atividades podem ser feitas em um culto ao Senhor Deus, e nos disser quais são as outras 12 atividades que devem ser feitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em prêmio em dinheiro. Vamos ao sorteio da oração para o sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração foi a oração 8.
Vamos à oração. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz, graça e alegria, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao penúltimo livro de hoje, e é o livro de Salmos com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. E o capítulo do livro de Salmos é o capítulo 97 do livro de Salmos. Vamos ao capítulo 97 do livro de Salmos. Que contém 12 versículos. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se a muitas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele. Retidão e justiça são abaixo do teu trono, adiante dele vai um fogo que se abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro, o segundo livro, que é o último livro de hoje, perdão, que é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 1. Hebreus capítulo 1 é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 1 do livro de Hebreus contém 14 versículos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles como roupa envelhecerão. Qual manto os enrolarás, como roupa se mudarão, mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ora, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Glórias e aleluia. Vamos, enquanto eu peço que vocês mentalizem um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, que através do sorteio, um número de 1 a 22, que através desse sorteio você receberá um livro e um capítulo da palavra do Senhor Deus, a verdadeira palavra revelada do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que eu sou somente um instrumento, um canal. Estou aqui para o Espírito Santo, Senhor Deus, estou aqui fazendo a minha obra para com ele, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 27. Mentalize e escolha o seu número para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de Jó, capítulo 36. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Obadias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de Tiago, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de Amós, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número
O número 11, a mensagem para você está no livro de 1 João, capítulo 5. Você escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Miqueias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem para você está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 22. A mensagem para você está no livro de Romanos, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 4. A mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 18. A mensagem para você está no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem para você está no livro de Levítico, capítulo 26. Você que escolheu o 10. A mensagem para você está no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 7. A mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o 16. A mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o 12. A mensagem para você está no livro de Salmos, capítulo 97. Você que mentalizou, escolheu o 20. A mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 1. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas de você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículos 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente e fazer a sua obra para o Senhor Jesus e receber a verdadeira esperança dele e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário de todas as nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o futuro, ou presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que a nossa produção estará retornando contato com as informações. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas.
Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, vocês também da Colômbia, do Japão, da Turquia, da Argentina, do Chile, da Itália, da Alemanha, do Paraguai, do Uruguai, da França, da Espanha, Canadá, da Inglaterra, da Dinamarca, da África do Sul, do México, da Rússia, Bangladesh, Moçambique, da Índia, da Angola, dos Estados Unidos e todos que acompanham, que nós ainda não sabemos também, e todos aqueles que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.